Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Quinta Velocidade, um programa que vai falar do mundo automóvel, aqui gravado na Motorport Usados em Penafiel. Como primeiro convidado, e é com muita honra que tenho o gosto de apresentar Ivo Damas, ex-jogador de futebol. Ivo, tudo bem? Muito boa Bem tarde. disposto? Estás bem? Olha, Ivo, vamos falar um bocadinho sobre a tua carreira profissional antes desta segunda fase. É como se tivesses aqui uma segunda vida. Em relação à primeira, quando é que tu sentiste realmente que era o mundo de futebol que tu querias? Com que idade? Ora, boa tarde a todos os ouvintes. É assim, tudo começou um processo desde muito novo. Eu com os meus 10 anos comecei a jogar futebol. Foi algo que sempre ambicionei, de uma trajetória também da parte da minha família, dos meus irmãos inclusive, que também praticaram futebol. Pronto, e depois o bichinho está na família e tudo nós damos sequência um bocadinho a esse tipo de atividade. O futebol, a partir do momento dos 15 anos, eu acreditei que seria a minha vida. Ou seja, foi precisamente aos 15 anos que eu sempre ambicionei que poderia ser profissional de futebol e felizmente consegui chegar a essa meta que tanto ambicionava. Então, com 15 anos, começaste já a ter essa percepção, mas antes já jogavas futebol na escola, provavelmente com os amigos e tudo, faz parte, não é, da nossa infância. E quem é que deu aquele pontapé de saída para tu seguires o teu sonho? Foi o teu pai, a tua mãe na altura? Recordas-te disso? Normalmente a gente recorda-se porque isto acaba por funcionar sempre desta maneira. Lá está, a nossa atividade no desporto era no futebol, a gente ia para a escola, jogava futebol, no recreio jogava futebol, com os amigos, junto às nossas casas jogávamos futebol, ou seja, o futebol sempre esteve comigo. Ainda hoje continua a estar, portanto não consigo me desligar disso. Pronto, depois, desde o momento que eu entrei no Penafiel com 10 anos na parte da formação, até aos meus 15 anos. Depois, aos 15 anos, vou para Paredes, na qual onde eu dei seguimento à formação. E, no fundo, foi a partir daí que eu me considero que realmente achava que poderia chegar mais longe na parte da carreira desportiva. Como é que tu já passaste por vários clubes, naquela altura passaste por vários clubes de futebol, achas que cumpriste todo o caminho que tu tinhas planeado ou então deixaste-te levar? Qual foi agora acho que já podes dizer ou não, já depende de ti. Se calhar é uma pergunta talvez ingrata, mas qual foi o clube que tu mais gostaste de jogar até hoje? É assim, eu felizmente na minha carreira, que foram cerca de 15 anos como profissional de futebol, na qual eu me orgulho, eu representei desde os clubes mais inferiores ao clube maior a nível nacional. Eu tive uma passagem pelo Paredes, na qual representei também a equipa sénior, que me orgulhei bastante, que fiz ali, foi daí que deu-me, onde dei realmente o meu salto para a revolta do futebol. Depois acabei por seguir um trajeto a nível da segunda liga, realmente no Maia, que é quando eu faço precisamente um jogo. Foi aquele jogo onde deste 3, digamos assim, ao Futebol Clube do Porto? Pronto, foi um jogo para a Taça de Portugal, para os oitavos finais, onde a gente jogou contra o Porto em casa e perdemos o jogo por 5-4, mas eu acabei por fazer os 3 golos ao Porto e mais uma assistência, e foi um marco realmente grande na minha carreira, porque ainda na altura havia só um jogador que tinha feito um hat-trick ao Porto e eu passei a ser o segundo jogador. E depois da sequência, mais passado meia dúzia de anos, foi um outro terceiro jogador. E ficou por aí, para já. E pronto, é lógico que depois, a partir daí, tudo acontece. Ou seja, costuma-se dizer, é como uma bola de neve. Vem uma coisa atrás da outra, Exatamente, não é? Pronto. Já estavas encarreirado e deixaste de seguir a tua vida profissional, Exatamente. a tua carreira no futebol. Há pouco eu disse, até hoje, porquê? Porque existe sempre esse bichinho, porque serás sempre um jogador, no ativo ou não, agora também com 48 anos, exatamente, 48 anos. Fica sempre aquele bichinho, aquela recordação, aquela saudade, mas de cada vez que vês um jogo de futebol, de certa forma é como se estivesses ali, não é? E por isso é que eu te pergunto, em relação a esta tua carreira profissional, também a tua passagem pelo Chipre, que foi talvez um momento que não foi tão feliz como tu gostarias. Tiveste alguns problemas físicos naquele tempo, não foi? Não, isto é assim, quando a gente tem um projeto de carreira, a gente ambiciona sempre chegar o mais longe possível, faz parte. E um dos meus objetivos e os meus sonhos sempre foi ser internacional de futebol, jogar pela seleção portuguesa, na qual eu consegui realizar esse sonho, que foi sub-20, sub-21. Não consegui chegar à equipa principal
Mas pronto, mas faz parte de um processo. Claro, não vale a pena estarmos aqui às vezes a expandir, porque há outros fatores que a gente não consegue controlar. E era jogar num clube grande. A gente, qualquer miúdo ou qualquer criança, quando dedica-se ao futebol, tem sempre um objetivo e um sonho, que é jogar ou no Sporting, jogar no Porto, jogar no Benfica, ou no Guimarães. O teu sonho qual era? Naquela altura? Assim, o meu sonho, muito concretamente, foi sempre jogar num grande. Nunca tive uma aptidão para o clube no momento. Porque quem está na carreira de futebol não consegue ter esse controle. E eu fui um desses. Por exemplo, eu tenho uma família portista e toda a gente queria ver o filho ou o irmão a jogar no Porto. Claro. E, por exemplo, eu só não fui para o Porto porque não quis, foi uma opção minha. E naquela altura, quando tu marcaste os 3 golos ao Porto, o que é que tu disse à tua família naquela altura? No momento, por acaso, foi engraçado. No momento, desde família e amigos, no momento foi engraçado porque ficaram felizes das duas vertentes. Por eu ter feito 3 golos ao Porto, porque o Porto também ganhou. Portanto, ou seja, foi ali quase um casal perfeito para eles. Eu fiquei mais triste, gostava realmente de ter ganho, porque na altura ainda havia a fase de jogar em 2 mãos e a gente iríamos numa segunda mão, nem que fosse ao Estado das Andas, que na altura ainda era o Estado das Andas, e pronto, acabámos de ficar por ali, mas correu bem. Foi difícil para ti arrumar as chuteiras? Deve ter sido das fases mais complexas, mais complicadas da tua vida, tomar essa decisão? Eu vou passar um bocadinho atrás, que há bocado fizeste uma pergunta, depois acabei por não responder. Do clube que me deu mais prazer de jogar futebol. Eu acho que todos os clubes me deram prazer. Sempre fui bem recebido, bem tratado, sempre tentei ser o mais profissional possível, honrar a camisola que eu vestia e, felizmente, onde passei, praticamente joguei todos os jogos, onde fiz bastantes, e eu aí não posso estar a dizer que foi melhor ou foi... Agora, há momentos da nossa carreira que nos marcam mais. E eu recordo, por exemplo, que o Sporting foi uma marca, a seleção e depois a seguir o Sporting, e depois tenho outra marca que foi quando eu acabei por jogar nos Dragões Sandinenses, que era na altura a segunda B, que foi um projeto bastante aliciante, que me acolheram muito bem, e eu ali despoltei um bocadinho outra vez aquele sonho de menino. E foi quando, infelizmente, também tive a minha lesão. Ou seja, foi um processo que começou, teve uma parte muito positiva, depois tem a parte menos boa. Foi quando eu realmente, infelizmente, tive uma lesão complicada, na qual tive que fazer uma cirurgia. Mas foi na altura em que estavas no Chipre? Depois é que vou para o Chipre. Depois é que segues para o Chipre. Exatamente. Okay. Quando eu vou para o Chipre... Já não estavas bem? Não. Mas tinhas aquele sonho de chegar mais alto? Queria mais, exatamente, natural, que era o objetivo. De futebol, Pronto. Depois, quando vou para o Chipre, comecei a sentir outra vez, a sentir novamente a mesma lesão, e eu cheguei à conclusão que, se calhar... Que havia um momento da gente pensar seriamente em pensar numa outra vida e pronto, e fiquei por aí. E para ti deve ter sido um bocadinho mais complicado. Que idade é que tinhas à altura? Tinha 30 anos. 30 anos. E com 30 anos, como é que se toma essa decisão? Deve ser duro, porque não deixas de ser um jovem de 30 anos, continuas a ser um jovem. Aliás, com 48 também o és. Ainda somos. Não é? Ainda somos. Mas com 30 anos, com tantos sonhos, tu achas que realizaste tudo aquilo que tinhas em mente na tua carreira no futebol? Nós no futebol queremos mais, como tudo sempre na vida mais. Queremos mais. Acho que não há uma profissão que a gente não queira mais. Eu costumo dizer, fraca é a pessoa, entre aspas, entre coimas, que não ambicione sempre algo mais, não é? E eu no momento, na altura, o que eu queria eu realizei, não tenho dúvidas nenhumas. Eu sempre tudo que eu quis consegui. Isso para mim acho que me sinto realizado. Agora, se me perguntares a mim que podia ter sido algo mais, poderia. Pronto, depois houve aí alguns fatores que se bateu no decorrer da carreira que não ajudaram em nada, e a lesão acho que foi realmente um problema mais complicado. E depois, quando chegas aos 30 anos, que na altura, no meu tempo, nós estamos a falar no meu tempo, já são há 28 anos atrás, ok? Quando eu começo a despertar o profissionalismo, na altura, um jogador com 30, 31, 32 estava em fim de carreira. Hoje estamos a falar de jogadores com 40, 41 ainda jogam e não estão em fim de carreira. Portanto, as coisas mudaram um bocadinho isso. Eu acho que também tudo mudou, mesmo a nível de profissionalismo. Acho que essa parte que o jogador profissional hoje é mais profissional do que era há uns anos atrás. E pronto. Agora, custou-me muito. É daquelas fases que a gente nunca esperava que viesse a acontecer, mas aconteceu. Tu também sabias que um dia ou mais tarde terias que abandonar essa carreira, a verdade é essa. Se calhar não estarias à espera que fosse com 30 anos.
não é? Não, esperava mais um bocadinho. Esperavas mais um bocadinho. Mas arrependeste desta mudança. Porquê? Agora vamos falar da tua nova vida, que depois dos 30, tu decides fazer um estilo de reset. Tudo bem que nunca deixas de ser jogador, porque o jogador vai estar sempre dentro de ti. Sim. Acredito que assim seja, esse sentimento fica sempre o bichinho, porque gostavas muito daquilo que fazias. Mas como é que existe esta mudança tão radical de vida para o mundo automóvel? Era outra paixão tua? Olha, se me perguntas a mim com toda a honestidade, não era. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto tudo começa por uma simples conversa que eu tenho com um grande amigo meu, que é o João Dias, que está ligado ao setor automóvel, e é engraçado que naquele momento ele sempre achou que eu tinha uma aptidão para a parte comercial. E então no setor automóvel acho que seria uma parte interessante. E pronto, ele criou-me um bocadinho aquele desafio e o bichinho de não achas que... E eu disse, por que não? Pronto, entretanto, eu candidatei-me um grupo, ao grupo do M Coutinho na altura, na qual foi aceito o currículo, eu entrei e tudo aí começou. Ou seja, a partir do momento que eu entro no setor automóvel, foi na altura que eu entrei no grupo M Coutinho, a partir daí, sem dúvida alguma, foi um crescimento que eu me comecei a sentir também realizado. Muito bem. E gosto muito. E achas que trouxeste, importaste a tua experiência profissional como jogador de futebol, as tuas aptidões, as tuas competências, conseguiste puxar alguma coisa para esta área? Por exemplo, lidar com as pessoas. Achas que se torna mais simples porque tu és uma pessoa que é conhecida, principalmente aqui em Penafiel e não só, logicamente. Estou a falar nos arredores, a norte do país. Achas que isso pode ter sido, naquela altura, também um ponto a teu favor para lidar com... Não, incrível que pareça, não. Não? Foi o contrário? Foi tudo um bocadinho ao contrário. Eu sempre fiz questão, eu tinha até inclusivamente alguns colegas meus de trabalho ligados ao setor automóvel que me diziam que eu podia usar muitas das vezes esse argumento. Porque as pessoas, toda a gente acha que há pouca gente que não gosta de futebol ou que não liga ao futebol. E eu nunca procurei o fazer. Eu pensei sempre ser a pessoa que sou Ivo Damas, sou uma pessoa normal, ok? Como toda a gente. Tive o meu passado ligado ao futebol, mas de uma coisa nunca quis misturar. Puxar um bocadinho a parte para poder cativar o cliente até comprar um carro. Não, eu sempre tentei ser transparente, sério, passar uma boa mensagem ou com a confiança para o cliente perceber o que é que seria o mais adequado para a sua vida, não é? E foi esse sempre o meu pensamento. Inclusive, tive alguns clientes, depois até de fazerem negócio, quando levavam um cartão... Depois é que reconheceram. É que chegavam lá e até me ligavam depois e diziam, olha, afinal de contas, você foi o que jogou futebol. Mas muitas das vezes aconteceu só a posterior. Então, e tu preferes vender com emoção ou com o lado mais racional? Porque eu acredito que existe aqui também, como em todas as empresas, não é? Tem que faturar, tem que ter uma certa pressão a nível de vendas, e isso deve ser algo que é constante, não é? Lidar com o cliente é sempre com total transparência, aqui na Motorsport Usados, em Penafiel, que eu sei, mas também tens que vender. Como é que tu tratas o cliente? Eu tento sempre perceber qual é a necessidade do cliente. Acho que é a parte mais importante, é perceber o que é mais importante para o cliente. Porque ainda há muita gente que ainda tem o pensamento, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece com muita frequência, muita gente tem o pensamento de comprar sempre um carro a diesel. Uhum. Porque se calhar foi na altura quando tiramos carta de condução foi num carro a diesel. Há vários fatores que mexem um bocadinho nessa parte, que é mais fácil de conduzir, é mais fácil é mais económico. E muitas das vezes há certos clientes que não justifica, nem faz sentido, por exemplo, terem um carro a diesel, porque face à quilometragem que é feita, não justifica. O meu processo sempre começa por aí, é perceber o que é que o cliente necessita. A partir do momento que o cliente me diz que, por exemplo, faz poucos quilómetros, que faz mais de as suas deslocações são pequenas, eu começo tudo por esse processo. Ou seja, tu acabas por fazer exatamente que é colocar-te no lugar do cliente, exatamente, como se fosse para ti essa compra, é isso? Esse é o pensamento que eu tenho. Eu normalmente tento elucidar o cliente para o melhor que é para ele. Não significa que eu às vezes vou ter razão, mas tento sempre dessa forma.
E a parte emocional, muitas das vezes, não nos ajuda. Porque há momentos que o cliente vem com uma ideia definida e não está a ser racional. E é aí que nós às vezes entramos, que é a parte de sermos racionais, de explicar, de tentar chamar o cliente à razão. Portanto, aqui é o lado mais racional, que é para ajudar o próprio cliente a decidir, porque vem com o lado mais da emoção, porque quer aquele carro, porque é bonito, porque é isto, porque é aquilo, não é? Às vezes o facto de ser bonito existe da mesma forma de outra vertente. Claro. Portanto, hoje em dia as marcas têm uma vantagem. O mesmo modelo podem ter 3 motores. Portanto, o bonito está lá na mesma. Agora, a gente tem que perceber o que é o melhor para o cliente. Claro. Porque às vezes eu gosto que o cliente saia daqui precisamente satisfeito. Que amanhã que me traga mais clientes. Claro. Não há comercial nenhum que queira que o cliente amanhã ligue com insatisfação, ou que não esteja satisfeito com o carro, ou com a própria venda que nós fizemos. Aqui o nosso objetivo é um bocadinho esse. Muito bem, olha, nós estamos praticamente no programa, mas uma última pergunta só para fechar. A propósito de tudo isto que estivemos aqui a falar, já tiveste que dar um cartão vermelho em alguma venda que correu menos bem? Não, felizmente não. Acho que não. Todos os clientes são diferentes e, como é lógico, nós temos aqui, às vezes, momentos que temos que conhecer o cliente. Há uma parte que nas vendas, e aqui na Motorport não fujo ao contrário, porque é uma casa que me acolheu muito bem, é um grupo de confiança. Nós estamos espalhados pelo país inteiro, apesar que aqui no Norte pouca gente nos conhece, mas daí também, a seu tempo, nós vamos nos dar a conhecer. Mas estão aqui há pouco tempo. Exatamente, nós estamos aqui desde agosto do ano 2025, portanto é muito pouco tempo, mas está a correr muito bem, e não tenho dúvidas nenhumas que com a equipa que nós temos, ainda vamos crescer muito mais e vamos ser muito, muito melhores. Agora, tu tens um processo, como é lógico. Agora, na parte do cartão vermelho, eu nunca penso nisso. Eu acho que a gente, se possível, tem que dar verdes, porque o vermelho e o amarelo é bom para toda a gente. Agora, aqui o mais importante é o cliente, quando entrar aqui dentro da nossa casa, que se sinta confortável, que se sinta com confiança e que saia daqui precisamente com um sonho realizado. Esse é o nosso objetivo e não tenho dúvidas que todo esforço fazemos para que o cliente saia daqui super satisfeito e que volte para comprar mais viaturas ou que nos mandem para cá outros clientes. Ivo, muito obrigado. Eu que agradeço. O meu primeiro convidado, e bem-vindos aqui na Motorport, usados em Empura Fiel. Não perca o próximo episódio, que vai acontecer muito em breve com um novo convidado aqui neste espaço, que fica também o convite para conhecer. Ivo, felicidades e até ao próximo. Obrigado, igualmente. Obrigado. Jornal FM, tudo em uma única rádio.